Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Seja bem-vindo, Carmo, bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Opa, mais uma manhã para a gente falar de esportes. Vamos começar o nosso bate-papo em 102,9 FM, também em áudio e vídeo. Alô, galera que nos acompanha no canal do YouTube e também do Facebook da Rádio Band Vale FM. Um ótimo dia para vocês, obrigado pela companhia. Se você ainda não acessou, acesse youtube.com/Rádio Band Vale FM. Aliás, se inscreva em nosso canal. Copa Paulista, Antônio Carmo. São José foi a Ribeirão Preto ontem e trouxe uma derrota por um gol de diferença. Comercial 1, São José 0. O Comercial joga pelo empate no Martins Pereira no próximo sábado para a classificação. Demais jogos, Francana e Prudente 1-1. Vitória boa do 15 de Piracicaba em Osasco contra o Oeste, 1-0. E hoje tem Primavera e União de Araras, às 3 da tarde. Dos resultados aí, a vitória do 15 prova que o 15 realmente é o time mais arrumado e mais preparado para ganhar essa Copa Paulista. Não se intimidou, ganhou do Oeste no péssimo gramado lá do José Liberati. O Grêmio Prudente conseguiu um empate muito importante já nos acréscimos do segundo tempo, perdia para a Francana por 1-0, empatou. Tem a vantagem agora de resolver tudo em casa, também é favorito. Primavera joga hoje contra a União São João. E o São José, que é o nosso assunto importante aqui do Vale do Paraíba, jogou uma partida muito ruim, né? Até abraçando aqui o Diácono Alexandre, sempre nos ouvindo, torcedor da Águia, pergunta, será que dá para reverter no próximo sábado em São José se jogar do jeito que jogou ontem? Não vai conseguir, porque ontem São José foi ridículo, grotesco, caricato, ex-tapafúrdio, gostava de narrar, Haroldo Fernandes, não jogou nada, jogou pedrinha, e culpa e começa no banco de reservas pelo técnico Marcelo Marelli, que está inventando muito nos últimos jogos. Ontem, Nicolini, trocou 6 jogadores em relação ao jogo da classificação contra o São Bento, um por problema médico, já que o Danilo Fidelis, talvez o mais importante jogador do time, não pôde viajar. Não sei o que aconteceu, alguma lesão, o São José não explicou o que aconteceu, não foi para o jogo. Então, fez mudanças. Motivo, era longe, Antônio Carmo. Olhou e falou jogador assim, velho, já tô com uma Bardoso, dor nas Ribeirão costas. de Jardineira. Ah, não, professor, melhor não, né? Na volta aqui eu jogo, tá bom? Tá bom. Não, é claro, o perfil do Danilo Fidelis, né? Bom, que tem jogado muita bola. É o veterano do time, 36 anos, mas tem sido o principal jogador do time. E aí, Nicolini, com as mudanças feitas, tem jogador que joga num jogo, depois no outro sequer fica no banco, tem jogador que não joga 2 partidas, aí entra como capitão do time, foi o caso ontem do Bruno Camilo. Então, muito perdido na escalação. De novo, vai jogar fora algum jogo assim, 3 zagueiros, não sei porquê. E aí tem o Flávio Henrique expulso no final do primeiro tempo. Um lance até discutível, vai lá, mas pela televisão você não consegue ter uma ideia clara se o braço dele acertou o rosto do jogador. Mas como ele já tinha um cartão amarelo tomado há poucos minutos antes, de maneira muito infantil, ele poderia se segurar um pouco mais. Não passa, no meu modo de entender, pela arbitragem a derrota de São José. Passa pelos erros do técnico, que escalou muito mal o time, que acho que realmente almoçou lá no Pinguim meio-dia, saiu de lá 1h30 e foi para o estádio. Né? Time parado, morto, sem vibração. Comeu feijoada. Um time lento. Se bem que lá não vende no Pinguim, né? Deve ter tomado muito chopp, né? E aí, meu amigo, foi, né, meio grogue para o estádio. E não viu o jogo, o time que não deu um chute a gol. Ninguém sabe o nome do goleiro do Comercial, Nicolini, não precisou jogar ontem, né? Saiu com o uniforme limpo, não deu trabalho para a turma da lavanderia. Não. Chegou no vestiário, o pessoal da lavanderia falou, goleiro, dobrou, não, tá limpinho, tá aqui, ó o cheiro aqui, dobrou, ó, tá aqui, guarda. ó, belezinha. Deixa que eu uso, vou levar para casa, já levo para São José no próximo sábado, né? Então, foi uma derrota que mostra uma queda grande de rendimento do São José, Nicolini, nos últimos 5 jogos não ganhou.
são 2 derrotas e 3 empates. E nessa reta final, quando é preciso o time falar, opa, ó, põe em mim que agora eu resolvo? Não, o time vai sucumbindo, não vai jogando bem, passou nos pênaltis contra o São Bento. Você tem que medir todos os 4 tempos do jogo contra o São Bento, dos 2 jogos, você faz uma análise diferenciada, claro, mas ontem um jogo tétrico, eu diria, do São José. Não teve a menor competência, a menor qualidade, não assustou o Comercial em momento algum. E o torcedor do Comercial está reclamando, Nicolini, eu vi lá. Ganhamos só de 1-0 desse time ruim do São José, com a gente 1 a mais. Podia ter garantido classificação. Podia. Acho que o Comercial pode pagar caro por isso. São José está morto? Não, não está. Depende do técnico calçar as sandálias da humildade, falar, peraí, deixa eu arrumar a coisa aqui de uma maneira mais simples, e ter sabedoria e muito mais do que conhecimento para poder arrumar esse time. E no sábado falar, vamos para cima que hoje, ó, vamos tirar a poeira aqui, vamos jogar bola, vamos ganhar de 3-0, porque dá, e vamos nos classificar aí para ver quem é que vem pela frente na semifinal. Agora, se jogar como jogou ontem, não precisa nem entrar em campo, joga já a classificação lá para o Comercial, é isso que eu penso. Martins Pereira, sábado, 4 da tarde, alô torcedor do São José, os ingressos já estão sendo vendidos, mas quem acompanhou aí a análise do Carmo já fica meio assim, será, né? Isso é triste pro torcedor, mas ele tem que ir lá, ele tem que incentivar o time de qualquer forma, isso. E se não conseguir a classificação, aí cobrar. Enquanto tá vivo, onde tem bambu tem flecha, tem que empurrar a águia para cima do Comercial. Qualquer resultado de vitória já leva o jogo para os pênaltis, e foi assim que o São José passou na fase anterior. Por que não pode ser assim de novo? Vale do mesmo jeito, e o importante é passar para a semifinal, chegar à decisão e voltar a um campeonato nacional depois de 2 anos. Certo, Antônio Carlos? Esse é o grande objetivo. O torcedor resultadista, obviamente, não vai. Aquele que espera, não, se não ganhou lá do Comercial, viu o jogo, não, nem vou. Né, tal. O torcedor que torce mesmo pelo time, independente da situação, ele vai. Mas aí tem que ir realmente, esquece o que foi sábado, o que foi domingo passado em Ribeirão, porque aqui a coisa vai ser diferente. Apoia o time, isso aí que você falou, durante os 90 minutos, e se não passar, aí joga mal, aí vai, critica, cobra, pede a cabeça do técnico, de jogadores, aí sim. Mas durante o jogo, se for para o estádio, tem que ir com o espírito de apoio total ao longo de todo o jogo. Agora, o professor aí que chegou para a Copa Paulista, se não fizer milagre de levar o caneco, não tá com pinta de que vai ter vida longa na Águia, não, né? Não. É uma experiência, não é só menino novo. Isso. Né? Tem uma boa chance para ele. Não é o caso, Nicolás, você veio ou ganha o Campeonato Copa Paulista ou não fica. É mostrar trabalho, competência, como é que se apura tudo aí ao longo da competição, como é que a diretoria vai olhar e ver. Às vezes o título não vem, não chega na final, mas fala, poxa, mostrou um bom trabalho, fez isso, fez aquilo. Estava indo muito bem. Está lembrando muito o Ricardo Costa no ano passado, na Série A2, quando o São José voou até a 12ª rodada e aí só perdeu. Perdeu de Velo Clube, de São Bento, de Ferroviário, e perdeu os 2 jogos decisivos para o Velo Clube. Tá assim, o time agora foi líder do campeonato geral até a penúltima rodada, e aí perdeu a classificação, e aí de primeiro colocado. Hoje ele era o segundo, caiu para terceiro. Hoje, se ele se classificar, vai se classificar com a 4ª campanha, provavelmente, né? Então já numa situação bem pior, vai caindo de produção na hora que precisa. Então a diretoria tem que avaliar, acompanhar o dia a dia do treinador. Outra coisa, cada jogo, Nicolini, o São José tem um desfalque de 1, 2, 3 jogadores, e não se sabe por quê. Qual o problema que está havendo também de tantas lesões, de tantas contusões e tanto jogador no departamento médico. Tudo isso precisa ser visto. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos acompanhar a Copa Paulista, jogos da volta no próximo final de semana das quartas de final, mas hoje ainda tem o último jogo, Primavera e União São João. Vamos ficar de olho. Olha, vamos passar aqui pelos resultados. O Campeonato Brasileiro está parado, né? Para quem aí está meio fora de sintonia, não teve rodada do Campeonato Brasileiro, porque é data FIFA. O Brasil joga amanhã contra a Bolívia. Amanhã a gente vai falar muito de eliminatórias aqui, mas as séries B, C e D continuaram e com resultados e decisões importantes. Arena Pernambuco lotada para ver o gol de quem? Quem? Dele, ídolo de Antônio Carmo, que o aguarda de volta no São José.
Balotelli é o nome dele, o craque tricolor da nação pernambucana, que garantiu no final do segundo tempo o gol que classificou o Santa Cruz para o acesso à Série C do ano que vem. Tá tendo festa até agora, lá pela metade de Pernambuco comemora acesso, Antônio Carmo, uma festa. O Santinha passou pelo América 1-0. Gol do Balotelli, que o torcedor do São José se lembra bem. Chegou a ser titular da Águia aí em Campeonato Paulista, né, Antônio Carmo? Foi em 2023, o ano passado. Teve uma passagem razoável, já rodado, jogador de 34, 35 anos, já rodou em tantos e tantos clubes e faz um bom trabalho agora no Santa Cruz. O jogo ontem foi na Arena das Dunas, Nicolini, e foi 1-1, né? O jogo semana passada é que foi na Arena Pernambuco 1-0. Ontem foi na Arena das Dunas e os 2 gols foram de jogadores que saíram, não, passaram pelo São José, né? Se não estou enganado, o Alexandre Aruá fez o gol do América de Natal, ele jogou no São José este ano. Aliás, o grande jogo dele foi contra o Taubaté, naqueles 3-0, quando ele fez 2 gols. E o Balotelli que empatou para o Santa Cruz no segundo tempo, os 2 gols no segundo tempo, lá na Arena das Dunas, e esse passou pelo São José ano passado. E aí o Santa Cruz, né, pelo saldo, uma vitória e um empate, volta para a Série C, o América de Natal amarga ainda a continuação nessa última divisão de futebol brasileiro. Mas foi uma festa bonita. Outro jogador do Santa Cruz que o torcedor da Águia conhece é o Pedro Favela, que também está no elenco do Santa Cruz, é outro jogador que também conseguiu acesso, Antônio Carlos. Você lembra dele? Ele estava no CSA, não sabia que ele tinha ido aí para o Santa Cruz, né? Jogador que foi bem no São José, teve bons momentos também no CSA. Jogador já vai rodando, né, Nicolino? Vai caminhando por aí afora, porque a vida segue, né? Os boletos chegam, o jogador passa por aqui, tem 3, 4 meses de campeonato aqui, depois vem Copa Paulista, mas se tem um brasileiro da Série D, da Série C para jogar, onde o nível competitivo é mais ou menos parecido, vão para lá, né? O Internacional de Limeira, Antônio Carmo, conseguiu acesso vencendo o Goiatuba por 1-0. Lá jogou o Claudinho, que passou pelo Taubaté, titularíssimo na equipe da Internacional de Limeira, o dono do meio-campo, e o acesso veio com a vitória contra o Goiatuba 1-0. A Inter de Limeira, que no meio de semana tinha sido eliminada da Copa Paulista pelo Comercial, mas jogou com um time reserva lá, e aí agora botou todas as suas fichas e deu certo, 1-0 lá no Limeirão, e a Inter volta a disputar um campeonato brasileiro da Série C, que será no ano que vem, e será adversária do São José e do Taubaté na Série A2. Ela caiu este ano da Série A1 para a Série A2, então não teve um começo de ano bom, não. Levou o Ademir Fezan para lá, um técnico que teve um bom trabalho no Grêmio Prudente, aí do interior de São Paulo, e acabou dando certo aí, consegue o acesso à Inter de Limeira, mais um time paulista na Série C do ano que vem. Os outros 2 são o Maranhão, que ganhou os 2 jogos do Asa, no sábado meteu 3-0 em Arapiraca, e o Barra de Santa Catarina, que depois de empatar no Paraná com o Cianorte, fez valer o mando lá na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina, então um dos portos mais importantes do país. O Barra de Itajaí conseguiu o acesso, então Barra, Inter de Limeira, Santa Cruz e Maranhão ascendem à Série C do campeonato, Antônio Carmo. Vamos para o ano que vem, aí já com mais tranquilidade, porque o campeonato da Série C, Nicolino, esse ano vai falar dele aí, já começou a sua fase final de quadrangular, mas é um grande campeonato, é um campeonato que você, pelo menos, faz 19 jogos na primeira fase, e de repente, se você cai para a Série D, não é extinto aí de uma competição nacional, porque na Série D, quem não subiu não está garantido o ano que vem, vai depender das competições estaduais, ou se houver a mudança mesmo aí, índice técnico, ou se a CBF aumentar para 96 clubes, e aí os 32 que pararam nessa segunda fase da Copa, do campeonato da Série D se garantem já para o ano que vem, mas isso ainda vai ser resolvido, nada acertado. Série C, para esses times aí, é um bom campeonato, e aí é ter cabeça boa para seguir adiante. Definidas as semifinais, Maranhão e Santa Cruz, primeiro jogo no Maranhão, segundo em Pernambuco, Barra e Inter de Limeira, primeiro jogo em Santa Catarina, o segundo no Velho Limeirão. Que eu falo que os estádios estão encolhendo, rapaz. Eu vi umas imagens do Limeirão, falaram que tinha 8 mil pagantes.
ou encolheram o Limeirão, ou tinha muito mais gente que isso, viu, Antônio Carlos? Não, mas tava vazio, Nicolino. O pessoal usa mais a parte abaixo das cabines, ali nas cadeiras, por causa do sol, as arquibancadas. 40 mil torcedores já estiveram no Limeirão. Foi aquele caso do Guarani, né? Que eu falei aqui, teve 52 mil torcedores em Guarani e Flamengo, o maior público da história do Brinco de Ouro da Princesa, em 82. E hoje não cabem mais do que 21, né, mil torcedores lá. O Limeirão está assim também, está cabendo lá uns 15 mil torcedores. Mas a torcida do Inter não tem ido em grande número, não, Nicolau. O jogo de sábado era para estar com o estádio lotado e não foi. Olha, o Guarani lotou o seu estádio para o derby contra a Ponte Preta sábado à tarde. Jogo de torcida única, porque em Campinas, como em São Paulo, os clássicos têm torcida única, Antônio Carlos. Mas não precisa ter torcida adversária para ter briga, né? O jogo ficou parado cerca de 10 minutos no primeiro tempo, porque o pau comeu na arquibancada. Jogadorzada foi lá pedir calma, entra a polícia, borrachada, bomba de gás, tudo aquilo que a gente já conhece. Né? Isso porque era torcida única. 20 mil torcedores viram a vitória da Ponte Preta, 1-0. Gol do Gé, esse Gé faz gol, Pachuchu, grandão, desengonçado. Eu lembro quando ele surgiu no Sertãozinho, Antônio Carlos, a Ponte Preta levou, deu uma fortificada no menino, tá um touro, e ele vai lá, briga, bate, pinta, aborda, e a Ponte Preta ganhou de 1-0, para ter sido 3-4, Guarani não viu a cor da bola, se boa parte do jogo, Ponte Preta muito superior ao Guarani, com essa bolinha o Guarani não volta para a Série B não, Ponte Preta conseguiu um grande resultado. O Náutico também ganhou fora de casa no grupo do Brusque, 1-0. No outro grupo, o São Bernardo empatou no finalzinho com Londrina, 2-2. No estádio 1º de Maio, Floresta e Caxias ficaram no 0-0. Tá todo mundo com ponto, Antônio Carlos. Grupo A, grupo B aí, só com empates, grupo C com vitória dos visitantes. Faltam 5 rodadas, você calcula assim, Nicolini, com 12 pontos, 11 pontos você sobe. Quer dizer, a Ponte já ganhou um jogo fora de casa, ela tem 3 para fazer em casa. Se ela ganhar os 3 jogos que ela fará como mandante, não é que isso vai ocorrer, subiu. Pronto, já garante o acesso, né? Ponte que agora é treinado pelo Marcelo Fernandes, que até um mês atrás estava no Guarani e pulou lá, mudou de avenida e foi para o Brinco de Ouro da Princesa. O Gé, que foi um bom jogador no Itapirense, foi para o Sertãozinho, foi jogar no Mato Grosso, voltou e já está um tempo na Ponte Preta, é um bom centroavante, sim. A Ponte tem sabido utilizar esse jogador. Então vamos ver agora ainda as próximas rodadas para a gente conhecer os times que vão subir. Muito bom, Série B, 25ª rodada, vitória boa do Remo fora de casa contra o Amazonas na sexta-feira, 3-1. Quem também ganhou fora de casa foi o Volta Redonda, do Paysandu, 2-1, e o pau comeu no Mangueirão também, Antônio Carlos. Torcida revoltadíssima, o pau comeu porque tá vendo que o Paysandu vai ladeira abaixo, pode cair para a Série C, o papão da Curuzu. Olha, a Série B tem um novo líder, é o Coritiba, com pompa em circunstância. Meteu 4-0 na Ferroviária, no Alto da Glória, na noite da sexta-feira. No sábado, o Botafogo perdeu em casa para o Atlético Paranaense 3-1. O Criciúma ganhou da Chapecoense ontem 2-0. Ontem também o América só empatou com o Operário 1-1 e o Avaí venceu o Goiás, até então líder, 2-1 na ressacada. Hoje, Novo Horizontino e Dragão jogam às 7h30 no Jorjão, em Novo Horizonte. Na Arena Pantanal, Cuiabá pega o CRB. Amanhã, Vila Nova e Atlético fecham a rodada em Goiás, Antônio Carlos. Queda do Goiás com 2 derrotas consecutivas e a perda da liderança para o Coritiba, que com 46 pontos e já 8 acima do 5º colocado, que é o Remo, que subiu, vai caminhando aí para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Paysandu que é treinado pelo Claudinei Oliveira, que já dirigiu dezenas de times no Brasil, inclusive o Santos Futebol Clube, mas nunca dá certo por aí, né? O Atlético Paranaense que ganhou do Botafogo, que estava ganhando por 2-1, fez um gol aos 44 do segundo tempo, aí o Botafogo empatou. O VAR demorou 10 minutos para dizer, acho que estava impedido, ou acho que bateu na mão, ou acho qualquer coisa lá. 10 minutos chatice, parado, né?
Não, não dá, não dá. E aí não foi gol. Aí recomeçou o jogo e o Atlético pegou, fez mais um, então 3-1. Aí esse negócio do VAR aí, né, acaba com qualquer alegria no futebol. E por aí vai, o América Mineiro também fazendo uma força para cair, né? Só empatou em casa com o Operário e o Paysandu realmente vivendo um péssimo momento. É o lanterna do campeonato com apenas 21 pontos, virtualmente rebaixado. Muito bom, Antônio Camão, muito bom o Brasileirão que segue, a gente segue acompanhando. E o US Open de tênis, esse Alcaraz está voando e que gostoso ver a ascensão, né, do atleta. A gente que acompanha tênis aqui de perto já fala do Alcaraz há uns 3 ou 4 anos, né, Antônio Carmo? Que ele chegou ali, 50 do mundo, como o João Fonseca. Chegou, primeiro ano apareceu, ganhou ali de alguns medalhões, no segundo ano já começou a ganhar torneios mais importantes e começou a ganhar os grandes slams. E dessa vez no Aberto dos Estados Unidos, naquela arena de 27 mil lugares, é um negócio fantástico, é um prédio de 8 andares, é um negócio, é fantástico, a imagem daquela arena, né, é um negócio sensacional, e aquele silêncio sepulcral que se tem no tênis, né, para o jogo, de repente todo mundo silencia, parece que para até de respirar, para ver os caras jogarem, é sensacional. O jogo da sexta-feira mostrou o Alcaraz muito mais preparado do que o Djokovic, já no ocaso da carreira, 3-0, fez a final com o Sinner, né? E era a expectativa, o Sinner que voltou aí de punição, né, Antônio Cabo? E chegou à final, era a final esperada, Sinner e Alcaraz. E o Alcaraz não deu chance para o Sinner, 3-1, meteu um 6-2, um 6-1, tomou conta do jogo e faturou. No lado feminino, deu óbvio, deu Sabalenka. Que ganhou na Anisimova, né, por 2-0. A Anisimova que tinha feito a final lá contra a Swiatek em Wimbledon, tinha perdido 6-0, 6-0. Foi para a final de novo. Dessa vez não perdeu 6-0, 6-0. Acho que foi 6-2, 6-4. Foi um jogo mais equilibrado. Agora, a Alenka Sabalenka seguindo mostrando aí a sua capacidade de número 1 do mundo, vai reinar mais um tempo. E no masculino, realmente o ocaso da carreira de Novak Djokovic se configurou no sábado, na sexta, ao perder 3-0 para Carlos Alcaraz, é o rei passando o cetro, né? Para o príncipe que vai assumir a coroa, o cetro, assume aqui que você realmente é o Carlos Alcaraz agora. Djokovic daqui a pouquinho vai parar, assim como Roger Federer já parou e como o Rafael Nadal também. Então, aquele trio maravilhoso que reinou durante 15 anos aí no tênis mundial, né? Chegou o momento também do Djokovic, ele sabe disso, e o Alcaraz vai assumindo aí eu gosto mais do jogo do Alcaraz do que do Sinner. O Sinner é meio introspectivo, o Alcaraz já solta mais, é um jogo mais bonito de se ver, e foi legal o bicampeonato dele ontem lá em US Open. Foi muito merecido, é o novo rei do tênis. O Sinner acho que ainda é o número 1 do mundo, não sei se o Alcaraz vai passá-lo agora ou não, mas o Alcaraz joga mais, no meu modo de entender. Gosto mais do jogo dele. E fez um grande campeonato no Aberto dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, para o mundo ver. Acho que tem 23 anos, tem mais 10 de tênis para jogar. Vamos falar muito aqui do Carlos Alcaraz, como a gente, nesses 20 anos, falamos muito de Federer, de Nadal e de Djokovic, né, Antônio Carlos? Por aí. Se não tiver problemas aí de lesão, porque o tênis judia muito, né, do jogador, problemas físicos, o Alcaraz vai realmente ser o dono do tênis mundial, seguramente. Eu não sei se o Sinner vai acompanhá-lo. O Sinner é um pouquinho mais velho, mas ainda jovem, né? E não tem surgido outro aí nesse momento. Talvez, quem sabe, o João Fonseca, que por enquanto está decepcionando mais do que dando alegrias, mas quem sabe a partir do ano que vem, né, pega o ritmo mesmo aí de competição, começa a ganhar torneios e entra e se insere nessa possibilidade. Aparece um ou outro, de repente, um tenista aí que vai para o número 3, número 4, mas não consegue tirar ali a liderança que hoje é do Alcaraz e do Jannik Sinner, não. Fórmula 1, a Band mostrou a vitória do Verstappen ontem no final da manhã, de ponta a ponta, Antônio Carmo, no Grande Prêmio de Monza, na Itália. O Verstappen levantou o caneco com o Norris e o Piastri, as duas McLarens, no pódio.
Ele tira coelho de cartola, né? Esse Max Verstappen, ele não é bom, Nicolini. Ele é ótimo. Ele não é ótimo, ele é excepcional. Ele é acima da média. Pilotaço. Ele tem o melhor braço aí da Fórmula 1. Quando o carro é bom, ele ganha de 24 corridas, ele ganha 22. Quando o carro é ruim, ele ainda ganha 5 corridas no ano. 5, 6, não vai ser campeão, ganha, faz pole position. Já tem 66 vitórias, não sei quantas poles, e se tem um carro melhor, ninguém segura o atual tetracampeão. Ontem deu um show nesse fim de semana lá, em Monza, né, uma vitória espetacular, largou na pole, cortou o caminho, foi obrigado a devolver a liderança, a ponta para o Norris, mas 3 voltas depois já passou e foi embora, e fez uma corrida espetacular. Vitória espetacular de Max Verstappen, que é realmente o piloto de maior qualidade aí nesta Fórmula 1 atual. Bortoleto foi bem, né? Terminou em 8º, tá bom, vai buscando o seu espaço aí entre os melhores. É isso, e faturando pontinhos que são muito importantes para a Sauber. Daqui 15 dias, Grande Prêmio do Azerbaijão segue a Fórmula 1 com o Oscar Piastri à frente, meu querido Antônio Carmo. Ele que ontem terminou em 3º. Olha, para fechar, não é todo dia que São José ganha de Franca no basquete, né? Tem que celebrar, Antônio Carmo. Começo da fase de realinhamento para definir quem fica em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º naquele lado da tabela, né? São José tinha perdido para Franca na quarta-feira, quinta-feira em Franca, fechando a fase regular. Começou essa segunda fase, ganhou no sábado jogando no velho ginásio, Irineu de Moura, começa bem, ainda tem mais 3 jogos essa semana, é rapidinho, Corinthians, Paulistano, acho que é Bauru, Mogi, Bauru e vai, e aí já fecha essa primeira fase, depois vem o mata-mata. São José, atual vice-campeão paulista, está com um time melhor do que o ano passado. 8-4-6-9, deu um chacoalho na equipe de Franca, jogando no velho Irineu de Moura, foi bem demais. O Adiel Borges foi o destaque, o ala armador, cestinha da partida pelo São José, Antônio Carmo. O São José encara agora o Corinthians em São Paulo na terça-feira. Amanhã, portanto, a gente fala mais aqui, tá bom? Tá bom, só para terminar então, Nicolini, falamos do vôlei feminino ao longo da semana. O Brasil terminou em 3º lugar, ganhou do Japão 3-2 na decisão da medalha de bronze, mas no sábado ele perdeu para a Itália. Foi dolorido, 3-2. Seguramente, Nicolini, daquilo que eu vi, o maior jogo de vôlei feminino dos últimos tempos que eu vi. Um jogo em que não teve erros, um jogo nota 10, um jogo de altíssimo nível, Brasil e Itália. O placar mostra isso, 3-2 e 26-24, 25-23, 15-13 no tie-break, um jogo maravilhoso. O Brasil encarou a Itália, poderia ter ganho no tie-break, quando tinha 13-12, era a chance, ali acabou a Itália mostrando a sua competência, como ontem virou em cima da Turquia também, mas aí no tie-break foi 15-8. Foi o maior jogo de vôlei feminino que eu vi dos últimos tempos, aí foi um jogo sem erros, um jogo extraordinário, um jogo espetacular, um jogo de 2 seleções maravilhosas. A Itália está 36 jogos sem perder, ganha tudo o que disputa a seleção italiana, e o Brasil está num patamar. Foi o 3º colocado, mas pode se colocar como medalha de prata. E tem que continuar com essa geração renovada de José Roberto Guimarães. Mostrou uma nova geração. Isso, exatamente. Pensando na Olimpíada de Los Angeles em 2028. O Brasil vai chegar forte, sem dúvida alguma, com o velho Zé Roberto Guimarães. Que bacana, parabéns para as meninas do vôlei brasileiro. Ufa, acho que passamos em revista, hein, Antônio Carmo? Tem muita coisa, né? Final de semana começa o masculino do vôlei, a gente comenta mais para frente. Vamos falar assim. Excelente semana para você, até amanhã. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você e para os amigos todos que nos honram aqui com a audiência no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente, até mais. Saia do impedimento, na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando.